se você está chegando aqui hoje, se você está aqui, tipo assim, chegou hoje, ou faltou nos últimos domingos, deixa eu só te dar rapidamente um panorama, tá bom? Desde o início desse ano, a gente tem tentado fazer com que esse momento aqui da manhã, que a gente chama de mensagem, pregação, e que a gente chamou recentemente, começou a chamar recentemente de episódios. Qual é a lógica? A gente fez uma primeira temporada. O que é essa primeira temporada? São 7 episódios, são 7 mensagens. Nessa primeira temporada, o que a gente fez? A gente olhou alguns elementos fundamentais de Jesus, quem era Jesus, qual era a proposta dele para a comunidade e tal. Na segunda temporada, e a gente teve um intervalo entre a primeira e a segunda, mais 7 episódios, o que a gente fez? A gente teve um tema, a gente examinou quem é o Deus de Jesus Cristo. E aí, nessa segunda temporada, que foram 7 episódios, só que o 7º, eu terminei a temporada com um diálogo. E aí a gente sentou aqui, eu e o Leandro, e a gente bateu um papo. A gente entrou na terceira temporada. Detalhe, tudo isso está à tua disposição, site da igreja, cpbt.com.br, vai lá e maratona. Tranquilo? Vai lá e maratona. Assiste, dedica tempo para você pegar a linha de tudo isso. Hoje a gente está encerrando a terceira temporada. E assim como a gente fez na segunda, eu bati um papo no episódio 7º. O que a gente fez agora na segunda temporada, na terceira temporada? Qual era o tema? Jesus não fundou uma religião, ele inaugurou uma nova espiritualidade. Não é que ele desprezou, tem raiva, destruiu da religião. Não. É simplesmente que ele optou por construir uma nova espiritualidade que inclusive ressignifica a religião. E a gente foi caminhando com Jesus em lugares muito diferentes. Por favor, preste atenção. Qual é o símbolo da religião institucionalizada? Antes de você responder, o templo. O que eu fiz durante 6 domingos? Tentar mostrar para vocês como Jesus, sem desprezar o templo, mas dando todo um novo significado à vida que com Deus, ele foi habitando outros espaços, outros lugares. E aí, o episódio 1, vamos ver quem está ligado, que teve o título, A Mesa. A ideia é que Jesus sentou à mesa com seus discípulos e com outras pessoas. Depois a gente foi para o episódio 2, alguém lembra? O poço, quando ele encontra uma mulher e ali um diálogo belíssimo e coisas belíssimas acontecem. O terceiro episódio, o deserto. Só um detalhe importante. Eu e a Márcia, a gente acabou de maratonar uma série. Quem não sabe o que é maratonar uma série, a gente pegou, assim, 3, 4, 5 episódios. E a série se chama The Handmaid's Tales. Contos da Aya. Esse não é o ponto. Pois bem, a gente assistiu isso pelo Globo Play. Eu recebi um e-mail ontem, dizendo assim: olá, Eduardo, você acabou a série. Está órfão de séries? Aqui está um grupo significativo de sugestões. Como é que a máquina sabe que a gente acabou a série? Ela sabe que a gente maratonou. Eu estou pensando em contratar a inteligência artificial do Globoplay para mandar. Alô, você assistiu o episódio dessa semana? Já que você não assistiu o episódio 3, assiste. Episódio 3, o deserto. Episódio 4, tem um celular tocando, veja se é o seu aí, porque ele vai e já está atrapalhando a gente. Episódio 4, qual é? A montanha. E a montanha é o ponto mais alto de uma geografia. Esse foi o episódio 4? Episódio 5, qual foi? A casa. E domingo passado a gente foi para o episódio 6, que foi a praia. Se você não sabe do que está falando, chega em casa hoje, essa semana maratona, assiste um por dia, se liga, fica ligado. Episódio 7, terminando a terceira temporada, e vai ter um intervalo até vir a quarta, o diálogo. E eu chamei para conversar comigo hoje um cara queridíssimo, amicíssimo do coração, chamado Bruno. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. E observa o seguinte, a gente tem um grupo de amigos, e ele ficou brincando comigo, porque eu falei: Bruno, não prepara... Desculpa, o coral não era agora e eu cortei? A gente pode fazer depois? Tranquilo? É uma música, né?
Ótimo. Obrigado, amor. O coral a gente faz depois, obrigado. E eu pedi... Obrigado, viu, Meg? Mas, Meg, eu estou pensando que você só trazia água para mim, né? Ele falou que vai beber a sua. Ele vai falou que eu vou beber a minha, de lascar. E o que eu combinei com o Bruno foi o seguinte, cara, Bruno, não prepara nada. Eu pedi a ele, não prepara nada. E aí ele ficou brincando comigo, Bruno, não prepara nada. Primeira pergunta que eu vou te fazer, Bruno, é a seguinte. Eu escuto um podcast e elas sempre fazem uma pergunta assim para a pessoa que é convidada a falar, para ela dizer quem ela é e tal. Quem é você na fila do pão? Esfomeado. a gente tem um som esfomeado. O que mais além de esfomeado? Quem sou eu na fila do pão? Quem é você? Sou Joe. É interessante que, inclusive, na nossa jornada, porque paralela à jornada daqui da igreja, a gente caminha com o Badu e outros amigos, né, aqui e fora daqui já tem uns 6, 9 anos. E a gente sempre tenta nos apresentar para além das nossas personas, né, ou seja, para além daquilo que a gente faz, né, quem é o Bruno. Bom, o que eu posso fazer é falar um pouco da minha história, não sei se é isso. Eu sou natural de Minas Gerais, Montes Claros, terra do Darcy Ribeiro. Saí de lá com 19 anos para vir estudar, fazer teologia, acreditando num chamado para a minha vida. E vim, nesse ínter eu conheci o trabalho hospitalar, na capelania hospitalar. Só um pouquinho antes, Atlético ou Cruzeiro? Cruzeiro. Tudo bem. Cadê o Osmond? Conheci o trabalho da capelania hospitalar, suporte espiritual a pacientes, né, internados. E aí eu me apaixonei por esse trabalho, dediquei minha vida a isso. Depois cursei filosofia, fiz graduação em filosofia, mestrado em ciência da religião, estudando a temática do sofrimento, da finitude humana. E hoje minha vida é envolvida na área hospitalar. Sou membro da diretoria da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, modalidade para pacientes sem possibilidade de cura. Sou capelão titular do INCA 4, unidade do INCA para pacientes sem possibilidade de cura. Sou professor na PUC e na Universidade de Santa Úrsula, nessa área da tanatologia, que é o estudo sobre a morte. Sou diretor executivo do CPB, que é uma ONG criada pela família Viana, né, aqui presente, e que faz um trabalho social belíssimo e fica localizado ali na região de Bom Sucesso. E é isso. Show. Fala pra gente, você falou que aos 19 anos você se apaixonou por essa questão de a capelania hospitalar, as palavras até me são frágeis por conta do meu desconhecimento mais profundo da área, mas conta pra gente o que é isso, o que você faz, numa linguagem onde a gente possa todo mundo entender isso. Ok. A Organização Mundial de Saúde, ela traz uma definição de saúde como estado de mais completo bem-estar físico, mental, social e espiritual. E essa parte do cuidado espiritual sempre ficou faltando no que diz respeito ao atendimento integral ao paciente, ou seja, parte física se tem suporte, emocional, social também, mas e o espiritual, e esse cuidado espiritual? Então, a capelania vem a ser o trabalho de suporte espiritual aos pacientes internados, que durante muito tempo, que durante muito tempo foi confundido com um suporte religioso, e esse se tornou um grande problema, porque não é simplesmente eu ir fazer uma propaganda religiosa, mas é eu trabalhar a espiritualidade do indivíduo, e isso agora cientificamente baseado em alguns sintomas que inclusive eu estou escrevendo sobre. A Organização Mundial de Saúde é uma organização, digamos não, né? Ela é laica, ela não é uma organização religiosa, imagino com forte viés científico. Total. Então, você saberia dizer assim historicamente quando ela se rendeu ao fato de que essa quarta perna do bem-estar, falando de físico, mental, emocional, social, no primeiro momento, mas depois ela viria, acho que no primeiro momento o espiritual não estava ali presente. Você saberia lembrar quando é que
que ela se rendeu ao fato de que a questão da espiritualidade é fundamental nessa fase da existência, enfim? 1987. Então, até 1987, a definição de saúde era saúde não apenas a ausência de doença, mas o estado de mais completo bem-estar físico, mental e social. Em 87, numa revisão, foi acrescentado o aspecto espiritual do paciente. E hoje já tem se tentado fugir dessa conceituação, porque a grande pergunta que fica diante desse conceito é: quem aqui pode se considerar uma pessoa saudável? Ou seja, quem aqui vive no estado de mais completo bem-estar físico, mental, os pastores daqui da igreja já, né? Social. Esses são mais doentes, eu não tenho dúvida. Social e espiritual. Então, essa conceituação torna até a saúde ideal como algo inatingível para o ser humano. E aí tem vários autores discutindo isso. E aí eu utilizo o Jürgen Moltmann, que é um teólogo, puxando brasa para a nossa sardinha, né? Quando ele vai dizer que saúde não é a ausência de doenças, mas é a capacidade de superação da forma autônoma da dor, da enfermidade e da morte. Ou seja, não é a ausência de transtornos, mas é a força para viver com eles. Então, em outras palavras, para resumir, se a gente entender como Moltmann, a saúde deixa de ser o sentido da vida humana e passa a ser a consequência de uma vida que é vivida com sentido. Ou seja, a gente não vive com o objetivo de ter saúde na vida, mas a gente vive e, se nós vivermos uma vida com sentido, poderemos nos descobrir saudáveis, mesmo doentes, visto que a saúde não é ausência de doença. E aí a gente entra a atribuição de sentido na vida. E quando a gente fala de atribuição de sentido, a gente está falando de espiritualidade, cara. Não tenho dúvida. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você falava que quando primeiro belíssimo, é que coisas assim vão passando, a gente está o nosso cérebro é o cérebro do Instagram, é o cérebro de coisas belas que a gente deveria parar. O que você falou é de uma beleza, Moltmann falou, teólogo da boa seara liberal, que Moltmann falou, é de uma beleza. Só isso aqui dava para parar tudo. Parou o momento, a gente vai todo mundo para casa, a gente só vai ficar com essa frase. Cara, a questão não é a ausência de Deus, a questão não é a ausência de sofrimento. O objetivo não é este, isso é a consequência de uma vida onde se construiu sentido para ela. E como é que eu construo sentido? Eu vou ter que buscar na espiritualidade, que é a única fonte, além do físico, do emocional, que nos dá isso. Aí você falou que quando a OMS colocou a questão espiritual aí, houve uma confusão entre o religioso e o espiritual. Conta um pouquinho sobre isso, porque essa temporada é não o contraste, não a briga, não o conflito, mas a superioridade da espiritualidade sobre a religião. Sim, perfeito. Vamos lá. Quando a gente vai trabalhar o conceito de espiritualidade, a espiritualidade ela pode abarcar questões religiosas, mas ela não pode, na verdade, a gente não pode confundir a espiritualidade apenas com questões religiosas. Ou seja, explicando de maneira prática, né? O Badu pode, na sua persona espiritual, na sua espiritualidade, compor com elementos religiosos que lhe dão sentido. Mas eu não posso absolutizar isso. Dizer que para se falar de uma espiritualidade, esses elementos religiosos têm que estar presentes na vida de todos. Desse jeito a gente exclui a possibilidade de uma espiritualidade laica. Então eu tive um paciente no INCA, ateu, ele era surfista antes da doença, e uma vez eu perguntei para ele como ele fazia para se superar nos momentos de dificuldade, e ele me disse que por conta do surf, ele tinha uma relação muito intensa com o mar. Então ele sempre gostava de ir no mar, e parece que quando ele entrava dentro do mar, o mar entrava dentro dele. Eu não posso falar que essa experiência não é espiritual, porque não invocou o nome de Deus. Até porque para Deus fazer presente, não necessariamente o nome dele tem que ser invocado. Deus está presente. Então, a confusão muitas vezes se dá quando a gente absolutiza essa questão da religiosidade. E acaba que a gente cria um conceito de espiritualidade que parece que ela só pode existir no ambiente cristão. Porque a gente também cria um conceito de espiritualidade cristão. Então, para mim, e o que faz sentido para mim, a minha espiritualidade é composta, sim, de elementos religiosos e não há problema nenhum nisso.
E a espiritualidade nossa, eu acho que isso daqui, esse momento que a gente está vivendo aqui, não deixa de ser um momento espiritual, completamente, e que compõe a nossa história espiritual. O que a gente não pode é absolutizar esses momentos, né? E universalizar, digamos assim. Você trabalha, tem trabalhado ao longo do tempo no INCA? Sim, 12 anos. 12 anos no INCA. Conta pra gente o que é o INCA e conta pra gente especificamente qual é o trabalho específico que você faz no INCA. Perfeito. O INCA ele tem 5 unidades. INCA Instituto? Instituto Nacional de Câncer. É a referência do Ministério da Saúde para tratamento, prevenção e controle do câncer. O INCA 1, que é aquele da Praça da Cruz Vermelha, é a unidade geral do INCA, é o que a gente chama de nossa nave-mãe. O INCA 2 é aquele que fica atrás da rodoviária, é só para câncer ginecológico e ortopédico. O INCA 3 é uma unidade exclusiva só para câncer de mama. E ainda tem o CEMO, que é o Centro de Transplante Medula Óssea, que fica dentro da unidade 1 do INCA. Essas unidades que eu falei até agora são as unidades curativas, ou seja, o paciente está lá quando ainda há possibilidade da cura. Quando o paciente passa pelo tratamento curativo, mas ele não tem mais a possibilidade da cura, ou ele já chega no instituto com câncer avançado, ele é encaminhado para o INCA 4, que é o Hospital do Câncer 4, HC4, que é essa unidade onde eu trabalho. Ou seja, o perfil de todos os nossos pacientes são pacientes sem possibilidade de cura. Falando do meu trabalho especificamente, uma ex-diretora da unidade, a doutora Cláudia Neilo, ela foi estudar na Inglaterra, no principal centro de cuidados paliativos no mundo, que se chama St. Christopher's, na Inglaterra, fundado por uma médica chamada Cecil Saunders. O que é cuidado paliativo? Vou segurar. Cara, beleza, obrigado. Cuidados paliativos é uma modalidade para atendimento a pacientes que têm doenças crônicas ameaçadoras da vida e que não há mais nenhum recurso curativo, ou seja, pacientes que não têm mais a possibilidade da cura. Anteriormente, esses pacientes nos hospitais eram deixados de lado esperando morrer, mas hoje se fala, não tem possibilidade da cura, mas tem possibilidade do cuidado. Então, enquanto estiver vida, a gente vai cuidar. Show. E aí, ela foi fazer na Inglaterra? Na Inglaterra, e lá no St. Christopher's, ela conheceu a Cecil Saunders, que é o principal nome, né? Na verdade, a criadora desse movimento dos cuidados paliativos no mundo. E a Saunders disse para ela, olha, se você quer voltar para o Brasil e implantar um trabalho de cuidados paliativos, ela foi enviada pelo Ministério da Saúde para lá, você não pode deixar de levar em consideração as necessidades espirituais dos pacientes. E a doutora Cláudia virou para a Saunders e disse, que parada é essa? Né, minha formação é médica, eu não aprendi isso na academia e eu não sei o que é isso. E eu acho que aquilo que eu vejo ser realizado no Brasil não é disso que você está falando. E ela a Saunders apresentou para a doutora Cláudia o capelão do St. Christopher's, que tem um capelão lá, e ela passou uma semana com esse capelão entendendo o que é um cuidado espiritual. Quando ela volta para o Brasil, ela procura quem estava fazendo um trabalho parecido, foi quando ela me encontrou, e o que ela me propôs foi tudo que eu sempre sonhei fazer, mas nenhum diretor de hospital até então tinha me dado a oportunidade. Na época eu era presidente da Associação de Capelania do Estado do Rio, e coordenava a capelania em 13 hospitais no Rio, mas era um trabalho muito anexo, assim, é como se fosse quase um brinde para o paciente. Se comporta que eu chamo o pastor para orar, né? Às vezes nem brinde é, né? Mas assim... Às vezes porque você se comporta mal, eu vou te chamar o pastor para orar. E o que ela me propôs foi tudo que eu sempre sonhei, assim. Então, para vocês terem ideia, nós somos a primeira capelania do Brasil a evoluir no prontuário dos pacientes. Então, a nossa equipe... O que é evoluir o prontuário? A nossa equipe atende o paciente, vai para o prontuário, que é o documento histórico do paciente, e assim como o médico faz as anotações sobre como foi o atendimento, nossa equipe da capelania também tem um espaço lá para anotações. Então, participamos... Prontuário é a história do cuidado que o paciente recebe ali. Toda a história do cuidado do paciente. E incluir a questão do cuidado espiritual é uma grande vitória. Pioneiro no Brasil e único no Brasil até hoje. Porque o capelão, por não ser na área da saúde uma profissão regulamentada, ele não teria, né, essa questão. E o INCA abriu caminhos dessa forma com a capelania de lá. Então, a gente passou a fazer parte da equipe, dou aula na residência do Instituto. Hoje, os residentes do Instituto passam e tem aula de espiritualidade, quem dá essa disciplina sou eu.
para além de algumas faculdades que despertaram sobre o tema e a gente tem ministrado sobre ele. Beleza. Eu vou te fazer uma pergunta, e logo depois da minha pergunta eu abro para quem quiser fazer, mas, por favor, quem for fazer pergunta, me desculpem a referência, tentem se modelar um pouco pelo que eu estou fazendo, porque não é um momento para a gente falar assim, bom, considerando isso, e a gente vai fazendo toda uma história aí não faz a pergunta. Se você tiver uma pergunta, ótimo, venha, bem-vindo ao diálogo. Eu vou te fazer uma pergunta dura. Posso? Pode. Você tem uma equipe, você prepara pessoas para fazer esse trabalho de capelania ou é só você? Preparo. Você prepara? Se eu chegar lá no teu grupo e disser assim, Bruno, eu vim aqui que eu quero também ser capelão. Mas eu vou dizer para esse pessoal que está no final, no estágio final, porque já passou da fase curativa, que se eles não se encontrarem ou confessarem Jesus, eles vão para o inferno. O que você me diria? Então, você não vai entrar, cara, assim. Você não vai. Primeiro porque assim... Mas a minha missão é essa, Bruno. Cara, vai, né, cumprir sua missão em outro lugar, porque aqui não é, né? Assim, Badu, todos os dias, batem pessoas na porta do INCA, dizendo, vim aqui porque Deus mandou visitar os pacientes. E o discurso é até pior do que esse. Eu poderia escrever um livro que seria cômico, se não fosse trágico, de histórias que eu colhi ao longo desses anos. Hospital Evangélico do Rio de Janeiro, um pastor arrancou o soro do braço do paciente porque falou que estava vendo o demônio descer pelo conta-gota do soro. Hospital Geral Semil, em Vila da Penha, um grupo entrou no CTI, um grupo de irmãos nossos, e soltou uma pomba dentro do CTI falando que era a presença do Espírito Santo de Deus. Né? Hospital Plácia, em Niterói, me chamaram para implantar capelania, eu apresentei o projeto, eles falaram, é muito para a gente. Fechei minha pasta, fui embora, dei uma semana, me ligaram, pelo amor de Deus, vem implantar. Por quê? Porque uma pessoa foi visitar um paciente que estava internado na UTI, pegou um óleo ungido, passou na cicatriz do paciente, infeccionou, o paciente veio a óbito. E o processo estava vindo em cima de quem? Do hospital. Então, assim, as histórias são bem piores do que essa que estamos falando, inclusive. Mas focando nisso, se você chega hoje e procura lá e fala, olha, Deus mandou visitar o INCA, os pacientes, a recepcionista já vai virar para você e falar, olha, que bom que Deus mandou. Não sei se ele te avisou, tem que falar com o capelão. Deus tem um representante. Aí vai para mim. Aí eu viro para ele e falo, olha, que bom que Deus te mandou, porque a gente está precisando mesmo. Mas não sei se eu te falou, você tem que fazer um curso. Então, hoje, na unidade que eu trabalho, ninguém faz o trabalho sem um preparo. Porque um médico estuda 4, 8 anos, mais 2, 10 anos para poder ter contato com o paciente, e muitas vezes alguém que vai sem um preparo mínimo ter contato com uma pessoa que está enfrentando a finitude humana, enfrentando a sua morte, deparando com seus medos, seus temores. Então, não tem preparo, gente, e é preciso preparo para poder fazer esse trabalho. Então, todos que chegam, bem-vindo, mas tem que fazer o curso. Aí fica 10% que faz o curso, o restante procura hospitais que deixam entrar e fazer isso. Ok. Prepara a sua pergunta, só quero dizer o seguinte, quando o Bruno contou esses casos aqui, que a gente assim, eu ouvi assim, a gente dizia assim, coisa, porque dá a sensação de que isso é a minoria. Não, nós somos a minoria. Não sei se eu estou me fazendo entender. Supondo que a gente aqui, que esse grupo e outros sejam grupos mais lúcidos em relação àquelas histórias que o Bruno contou, eu quero dizer que na igreja como um todo, esse grupo mais lúcido é a minoria. Mas, vamos lá, alguma pergunta? Darcy. O Darcy está perguntando ao Bruno se ele poderia contar alguns casos de positividade, de frutos do trabalho. Tem um que me marcou muito, que eu sempre conto, né? A gente tem lá no INCA uma prática que é fazer festa. Então, o paciente em cuidado paliativo, ele recebe muitos não podes da vida, né? E uma coisa que a gente gosta muito é de fazer festa. Então, mensalmente, a gente tem um calendário e todas essas datas assim de alegria nacional a gente costuma comemorar. Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, rebaixamento do Vasco da Gama, essas datas
Essas datas que acontecem todos os anos. Flamengo assim, ficando na fragrância, porque cheirinho, esse time não vai ser mais né? cheirinho, né? Mas vai ficar na fragrância. Tudo bem, né? Então, essas datas que acontecem todo ano, a gente costuma comemorar, né? E aí a gente fez uma festa junina lá na ocasião, e eu cheguei na festa, eu gosto muito de cantar, e aí quando eu chego nessa festa, eu pego o karaokê, começo a brincar com os pacientes, é uma alegria. Sempre vejo assim, grupo de jovens de igreja que vão lá para poder brincar dançando forró com os pacientes, jogar bingo, outros que ajudam lá a comprar alguma coisa, né, e tudo. E aí a gente, uma alegria muito grande na festa, desceu uma fisioterapeuta e me puxou pelo braço e falou: agora o pastor vai dançar forró comigo. Eu falei: eu vou dançar forró com ninguém? Porque eu não sei dançar, né? Me falaram que era pecado, eu acreditei. Não sei, não me movimento mais do que isso daqui, fazer o quê? E eu tenho uma filosofia que carrego comigo, quando eu posso evitar um mico, eu evito, ninguém me convence, cara. Não tem jeito. Sou teimoso. E aí ela puxando meu braço de um lado e as pacientes gritando: dança, dança. Eu falei: eu não vou dançar, gente. E para me ver livre daquela situação, eu estiquei a mão, peguei a mão do primeiro que estava do meu lado e uni a ela. Era um paciente que topou dançar com ela. Ele não dançou, ele deu um show. Deu um show de deixar dançarinos frustrados como eu, assim, babando. E ele terminou, todo mundo em pé aplaudindo, e ele caiu no choro. Eu falei: seu fulano, está acontecendo alguma coisa? Ele só chorava. Eu peguei ele, levei até a minha sala, perguntei se eu quer conversar, e ele me disse assim: sabe, pastor, eu nunca dei muita moral para Deus, não. Mas hoje, quando eu acordei, eu decidi falar com Ele. Eu estava olhando para o teto, para a janela, para o soro do meu braço, e eu falei com Ele assim: Deus, eu sei que eu vou morrer. Eu sei o que significa estar aqui, eu sei que eu vou morrer. E já que eu vou morrer, eu tenho um último pedido para fazer para o Senhor. Eu sou lá do interior do Nordeste e minha maior alegria na vida sempre foi dançar forró. E eu queria dançar o último forró da minha vida. E eu não imaginava que no hospital onde eu estou internado aqui, quando eu acordei hoje, eu ia achar um forrozinho para eu dançar. E eu comecei a compartilhar com ele do amor de Deus, assim. De fato, do Deus que ele orou e que ouve a gente, e que ouve mesmo assim, aquilo que é importante para a gente. E ele disse para mim assim: pastor, eu nunca ouvi falar de Deus assim, que Deus é esse? E eu disse para ele assim: é o Deus que traz forró para dentro do hospital para poder dizer que te ama, que gosta de você. E ele chorou e disse para mim assim que foi tão bom orar de manhã que ele queria orar de novo. E ele fez uma oração sem aquela estrutura que a gente conhece de igreja, sabe, começar com o Senhor meu Deus, acabar com o nome de Jesus, nada disso. Mas com seu jeito simples de sotaque nordestino, ele disse: eu entendi. Eu queria conseguir reproduzir, cara, mas não dá. Mas ele disse assim: olha, se o Senhor fez isso para provar que me ama mesmo, eu entendi seu amor. E se o Senhor me ama desse tantão, eu também quero te amar desse tantão também. E ele orou e ele morreu no dia seguinte. E esse foi o dia que Deus me ensinou que, quando a Bíblia diz lá, né, que se a gente não clamar, as pedras clamarão, às vezes ele usa até o forró. E muitas vezes a gente só tem que estar no lugar onde Ele quer que a gente esteja para que o amor dele venha e que a gente possa, né? Eu não fiz nada. A demanda veio até mim. Foi o forró. Foi o forró. Alguém mais? Sim. Ele já nos deu o conteúdo de paliativo. Eu sou linguista, etimologia importante para mim. Aham. Daqui até a minha casa, eu não sei a etimologia de paliativo. Por favor, defina para a gente. Obrigado, falha minha. Só um detalhe, desculpa, refresca o teu nome para mim? William de Paula. William. Eu fui intérprete do Brasil na ONU. A minha área é interpretação. Então, isso é William está importante. perguntando ao Bruno que, por conta da formação profissional dele, da atuação, etimologia da palavra é muito importante. Aí ele está perguntando ao Bruno qual é a etimologia
da palavra paliativo, né? Paliativo vem de pallium. Pallium é uma capa, uma proteção. Então, assim, os cuidados paliativos, na sua origem, seria basicamente isso, ou seja, uma proteção e um cuidado que se dá ao paciente. Essa noção mesmo da capa, sabe? Quando você está com frio e tudo, né? Vamos pegar aqui, emblemática, como a gente está na igreja, o bom samaritano lá, que cobre, né? Então, pallium vem dessa capa. Pallium, no latim, vem dessa capa, essa capa que se cobre o paciente. Então, é o que a gente costuma dizer. É quando o foco deixa de ser a doença que o doente tem e passa a ser o doente que tem a doença. Porque quando o foco é a doença, só importa aquilo que está relacionado à doença. Quando o foco é o doente, o forró importa, porque era um sonho dele. Né? As coisas relacionadas à vida importam. Então, é a dimensão do cuidado, assim, dessa forma. Por favor, completando, um dos nossos hinos patrióticos usa essa palavra, o hino à bandeira, que a bandeira é a nossa proteção. Um dos versos diz: seja um palio de luz desobrada sobre que bonito. a nação brasileira. Então, gostei muito da explicação. Que bonito. Bonito. William, eu não vou repetir porque eu não seria capaz de fazê-lo, mas você está dizendo que a palavra pallium está no inódia brasileira. E você falava, Cláudia, perguntava, aliás. É meu limite. A Cláudia está perguntando ao Bruno, ela apenas fez essa pergunta. E com criança? Eu encontrei no trabalho infantil meu limite, assim. Eu acho que não é decrédito nenhum nós reconhecemos a nossa limitação. E a gente saber onde a gente atua bem ou não. Eu tenho capelães na minha equipe que são excelentes capelães, mas não têm perfil para trabalhar com pacientes em cuidados paliativos, né? E eu descobri que eu não tenho um perfil para trabalhar com criança. Sim. Como eu descobri isso? Ela perguntou, mas tem alguém que... Sim. Como eu descobri isso? Alguns anos atrás, o IPPMG, que é o Instituto de Pediatria e Puericultura, lá do hospital, é o Hospital Infantil do Fundão, né? E eles me convidaram para poder implantar a capelania lá, para poder assumir o trabalho. Eu fiquei 6 meses, e foram os 6 piores meses da minha vida, assim. Porque eu ficava no INCA de segunda a quinta, e sexta-feira eu dava plantão no IPPMG. Então, assim, lidar com criança nessa fase, para mim, foi... Assim, a gota d'água foi um dia que eu estava com eu tinha uma criança lá de 7 anos, a mãe super protetora, e tentando lá cuidar, né, dela, e todo mundo que chegava e tentava conversar com a menina, a mãe que respondia. Aí uma vez essa mãe virou para mim e falou: tio, você pode ficar com ela para eu poder só fazer uma ligação? Eu falei: posso. E aí, quando a mãe saiu, a menina olhou assim para ver se a mãe tinha saído, aí virou para mim e falou assim: tio, não deixa contarem para minha mãe que eu vou morrer, não. Aí eu virei para ela e falei assim: mas você acha que vai morrer? E ela disse: tio, eu sei que eu vou morrer e eu estou pronta. Mas mamãe me tem há muito tempo, ela vai sofrer muito. Aí eu desidratei. Aí pronto, aí fui para minha sala chorar o resto do dia. E assim, admiro muito pessoas da minha equipe que têm esse perfil. Eu só estou dizendo que eu trabalho com crianças na ONG, por exemplo, tudo, mas crianças hospitalizadas eu identifico que não é minha praia, porque, inclusive, para ajudar o outro eu tenho que estar bem. Mas você ministra para pessoas que se capacitam a fazer esse trabalho? Sim, sim. Cláudia está perguntando, você prepara pessoas para trabalhar com crianças? Sim. Sim. Gente, uma última pergunta. Alguém? Seu Miguel. Eu conheci o pastor Bruno numa célula da qual eu frequento há anos, e o pastor Bruno é o que está sempre, toda quarta-feira, não falha, Show. levando a palavra, ensinando, estou aprendendo muito com ele sobre a Bíblia, mas o pastor, ele não faz só isso, ele tem outras coisas que ele quase trabalha tiro por nada. Seu Miguel, estamos ansiosos pela sua pergunta. Ele não falou muito que faz. Então, eu não sei se o pastor poderia dizer... Eu sei O que ele faz mais? Eu sei o que ele está falando. Ah, fala. Porque eu acho que você falou, mas enfim. Não, é porque assim, hoje nas minhas atividades, né, a ONG
que é um trabalho fantástico, que a gente trabalha, o carro-chefe nosso é o Jovem Aprendiz, então a gente está empregando cerca de 200 jovens por ano, onde a gente capta esses jovens na comunidade, temos empresas parceiras que a gente coloca esses jovens, e temos história, há pouco tempo eu fiz até uma ligação para o Éder, de um jovem nosso lá que chegou um jovem de gravata lá, terno e gravata, querendo falar comigo, e aí eu falei assim, você me conhece? Eu falei, não. E ele começou a chorar e me mostrou um cartão. Ele tem uma empresa de home care, e a empresa dele foi considerada no ano passado entre as 50 melhores microempresas da América Latina. E ele virou e falou assim, eu comecei aqui no CPB, comecei como embalador à mão no supermercado, e na minha empresa hoje eu falo que as melhores lições que eu aprendi aqui. Então, além desse trabalho na ONG, eu tenho um trabalho na Vila Mimosa também, que é o que o São Miguel está querendo que eu fale. Vila Mimosa, para quem não sabe... São Miguel tá doido para ir comigo lá, vou contar logo, entendeu? Falou, próxima vez que você for, me leva, a pergunta é suspeita mesmo. Então, assim, é um trabalho que surgiu, né, por conta da minha igreja, que uma pessoa muito querida da minha igreja tinha, né, tem um embrião de um trabalho lá, um bazar, onde ela... tudo que ela vende nesse bazar que fica na Vila Mimosa, né, ela reverte lá para as moças que trabalham, né, nesse local. E aí ela me chamou uma vez lá, falou assim, para eu celebrar o advento com os moradores lá da região de São Cristóvão. E eu fui. E aí depois ela virou para mim e falou assim, quer conhecer a zona? Eu falei, vamos lá. O violão nas costas, fomos. E aí entrei no local, e aí ela foi e me apresentou a dona de um dos bordéis lá. E essa dona do bordel me fez um desafio, que estava próximo do Natal, falou assim, você teria coragem de vir celebrar o Natal aqui dentro com a gente? Eu falei, vou. Mas vem mesmo? Eu falei, vou. E ainda vou levar um amigo meu chamado Miguel. Né? E aí foi, e eu levei os jovens da igreja, e eu só falei o seguinte, eu não quero atrapalhar. Né? Por algumas experiências passadas que esse grupo teve lá. E eu cheguei lá, elas estavam em atendimento, assim. E elas pararam o atendimento, a gente pegou o violão, fez uma roda e veio os clientes, inclusive, a gente começou a tocar, o Seu Valença e tal, e os clientes se reuniram e a gente começou a conversar e falar e falar para elas, né, o coração delas, assim. E aí foi muito marcante, assim, porque se cria muitas vezes essa ideia, mas assim, a média de idade, por exemplo, desse bordel especificamente lá é 70 anos. Eu encontrei lá uma paciente minha do INCA, mastectomizada, sem um seio, e ela está lá de calcinha e um seio só. Né? E assim, são senhoras mesmo assim lá. E aí a gente iniciou um trabalho, então a gente tem um trabalho, começamos sempre Natal, Páscoa, Dia das Mães e tudo, rebaixamento do Vaso da Gama ainda não. Mas agora a gente tem tentado fazer um trabalho mais frequente, onde a gente vai lá, e a gente faz dentro do bordel, elas param o atendimento, muitas vezes juntam os clientes, e a gente faz de fato celebrações com elas e tem tentado fazer um trabalho ali. Gente, o papo, eu ficaria aqui até 3 horas da tarde. Eu tenho uma última pergunta para te fazer, que é a seguinte. Eu não sei se é a experiência de todo mundo aqui, mas à medida que a gente vai envelhecendo, parece que a vida vai se estreitando de um jeito tal, onde a tendência é você querer ficar com o essencial. Não faz sentido para mim uma pessoa aos 80 anos de idade, por exemplo, ainda está brigando por título, por reconhecimento, por dinheiro. Essas são coisas próprias de uma fase, de uma quadra histórica da vida, onde o essencial está misturado com aquilo que é supérfluo. Então a vida vai se estreitando. Eu acho que isso vai acontecendo por causa do encontro com a finitude. Cara, quem é diagnosticado com este imperador de todos os males, segundo o médico indiano que escreveu esse best-seller aí sobre o câncer,
quem é diagnosticado por isso, quem passa pelas unidades curativas, quem chega até o INCA 4, quem sabe que os seus dias estão contados sobre algum aspecto, essas pessoas, me dá a sensação de que elas não têm o supérfluo da existência, acho que continua lá, mas acha que o que fica é o sumo, é o essencial, é aquilo que mais importa. E nesse sentido, eu olho para você, cara, e digo, se eu teria coragem, eu fico com medo, toda vez que eu converso contigo, que a gente se aproxima, eu fico com medo. E se no céu tem mansão e favela, que certamente não tem, porque essa é uma projeção, sei lá, louca que a gente faz, mas, cara, assim, me dá a sensação de que, cara, Bruno me precede no reino dos céus e tal, e eu fico olhando assim, a falta de coragem e tal. Mas, por um outro lado, será que você não é uma pessoa extremamente privilegiada por lidar com pessoas cuja existência, o essencial, está acima de todas as outras coisas, cara? E aí, a espiritualidade, mais do que a religião, mais do que qualquer coisa, se faz presente. Como é que você vê isso? Sua resposta está na pergunta, Badu. Assim, quantas vezes eu me pergunto se Deus me colocou lá por causa dos pacientes ou por minha causa, sabe? Porque como eu aprendo assim, cara, e cada dia uma lição. Rubem Alves que vai dizer: a branda fala da morte não nos aterroriza por nos falar da morte, ela nos aterroriza por nos falar da vida. Porque, na verdade, a morte nunca fala sobre si mesma. Ela sempre nos remete ao que a gente está fazendo com a própria vida. Aos sonhos que nós não sonhamos, os riscos que nós não tomamos por medo, os suicídios lentos que perpetramos. Isso ele diz no texto dele, a morte como conselheira. Então, diante da proximidade da morte, o que vem à tona é a vida. Agora, algo que me impressiona é o nosso ledo engano de achar, de julgar aquilo que é essencial. Porque muitas vezes, na maioria das vezes, o essencial está no corriqueiro. A gente tem um grupo, parceria nosso lá, chamado Instituto Hope, que, liderado pelo Roberto, que o trabalho deles é realizar últimos desejos do paciente. É a realização de sonhos. E quando a gente identifica que o paciente tem um sonho, a gente aciona e eles correm para realizar. Agora, dia 8, a gente vai fazer um casamento lá de uma paciente que o sonho dela é se casar. Mais um, já fiz alguns, né? E aí você me pergunta assim, qual foi o sonho assim que mais marcou? Conhecer Barack Obama, né? Ir para a Inglaterra? Não. Esses sonhos que brotam é comer abacate com açúcar. É pisar na praia pela última vez, é fazer um carinho no cachorro de estimação. E parece que é isso que você falou, é isso que é o essencial que surge, mas a gente, que enquanto a gente está bem aqui, a gente vai deixando esse essencial de lado e focando nas coisas que passam, né? E que não valem de nada. Eu sei que o horário está apertado, mas só contar uma historinha, que eu gosto. Eu sempre conto essa história, então, pessoal da célula aí, desculpa, tá? Mais uma vez eu estava na praia de Saquarema, cara, sentado lendo um livro, como bom nerd que sou, lendo Nietzsche. E eu estava aqui, um olho no livro e outro olho num casalzinho de criança que brincava na beira da praia de construir castelo de areia. Eles levaram tempo construindo aquele castelo, torres, pontes, mais de 1 hora. E eu maravilhado com aqueles dois. E de repente veio uma onda e derrubou o castelo. E eu fiquei esperando a reação óbvia. Choro e colo de mãe. Que é a reação óbvia quando os nossos castelos de areia desabam. Mas, para minha surpresa, o menininho que estava agachado olhou para a menininha, deu um sorriso. A menininha estendeu as mãos. E os dois saíram pela praia pulando, brincando, como se nada tivesse acontecido. Nessa hora eu fechei o livro e abri o computador para registrar uma lição que aqueles pequenos anônimos me deram naquele dia. Que tudo que a gente constrói nessa vida
é castelo de areia que um dia as ondas vão vir e vão derrubar. E só é capaz de sorrir no final aquele que tiver alguém do lado para dar as mãos. Porque quando ao longo da nossa vida a gente investe em pessoas e não em coisas, Abade, a gente consegue sorrir, mesmo com os nossos castelos desabados no chão, mesmo diante dos escombros de projetos, só porque você tem a Márcia para dar a mão e caminhar. Você consegue sorrir, mesmo diante da proximidade da morte, porque você consegue ter do lado alguém que te ama. Hoje foi falado aqui do Éder e da Dadá, eu tenho, e digo isso para eles assim, plena convicção na minha vida, plena convicção. Se não fosse esses dois, eu tinha ido embora do Rio. Porque assim, nos momentos mais difíceis da minha vida, eles foram o ombro que eu precisava para chorar. Eles foram o acolhimento de falar, vem aqui para casa, só para você sentir no ambiente família, né? Por eu estar longe da família e não ter família de sangue aqui no Rio. E aí a gente vai aprendendo na vida que é isso que fica, na verdade. Os castelos vêm, cara, e que vão, né? Mas que a gente tem que aprender a investir nisso. Pessoas que a gente pode dar as mãos. E é isso que esses pacientes me ensinam, assim. Todos os dias, assim. É isso que eles me ensinam. A gente viver aquilo que é essencial, e o essencial está nesse corriqueiro. Gente, eu ia convidar todos nós para a gente aplaudir o Deus que presente está aqui na vida do Bruno. Mas eu queria convidar vocês a fazer uma outra coisa junto comigo. Que a gente contemplasse isso, esse momento, e a nossa resposta fosse um tempinho de silêncio. E acho que está óbvio por que o Bruno veio fazer esse diálogo no episódio 7 desta temporada. Porque a gente falou de espiritualidade o tempo todo. Não uma espiritualidade que destrói a religião, mas que a ressignifica e a supera à luz do que Jesus fez. Fecha só os teus olhos por um instante. Será que você pode dar a mão à pessoa que está do seu lado? Jesus, muito obrigado porque você não é uma palavra, porque você não é um conceito, porque você não é uma ideia. Muito obrigado porque você está na Vila Mimosa, está nas unidades curativas, está no INCA 4, está aqui na igreja, está na igreja. Muito obrigado porque você está neste mundo e é a presença mais forte nele. Livra-nos de te reduzir. Livra-nos de te encaixotar. Ó vento, livra-nos de querer te aprisionar. E nos ajuda a desenvolver a santa sensibilidade para saber onde você sopra e a gente se encontrar sempre na direção que você sopra, nunca contrária. Muito obrigado, porque ao invés de criar uma nova estrutura, você nos trouxe uma nova vida. Porque estruturas como castelos de areia passam,
A nova vida que o Senhor veio trazer, esta fica para sempre. E muito obrigado, porque a gente a vivenciou e a tem vivenciado. No teu nome, Jesus. Amém. Amém. Gente, o que o Bruno não falou e o que eu vou falar é que esse cara é hoje um dos caras mais sinistros de cuidado paliativo do Brasil, um dos caras mais respeitados do Brasil. E tem o maior de todos os títulos. Ele é meu amigo, senhoras e senhores.